Lá vamos nós, para você que estava com saudade de mim, do Astela Playbook, aquela coisa. Esse aqui é o primeiro do ano 2026. Eu tirei umas férias das gravações, é verdade, não escondo, né? Mas a gente também deu uma mudadinha em algumas coisas aí de formato, na pauta. Para quem está nos vendo agora pela primeira vez, a gente está estreando esse ano no YouTube também. Olha só, eu sempre fui contra esse negócio de vídeo porque eu sou feio pra caramba. Mas o povo pede e a voz do povo é a voz de Deus, então tá aqui, estamos no YouTube. Muito bem. Então vamos lá, nosso convidado de hoje, sem mais delongas, entrando direto, Álvaro Chocair. O Álvaro é um forno gerador de empreendedores nesse país hoje, né? Acho que o Álvaro, para quem não conhece, né, começou super cedo na vida, empreendendo no marketplace de produtos químicos, depois foi um dos cofundadores da Tarpon, né, um fundo quase legendário aí na história do private equity brasileiro. Mas acho que quase todo mundo aqui na nossa comunidade deve conhecer o Álvaro pela Link, né? A Link, escola de negócios, fundada em 2018, certo? Foi fundado em 19, mas começou suas operações em 2020. Ah, legal. É uma iniciativa nova, começou, já pegou uma pandemia, aquela coisa toda, mas com uma proposta muito sólida de um currículo inovador na área de negócios, né? E a gente vai falar mais sobre isso hoje. Não vou falar, não vou pedir pro Álvaro falar, conta aqui a sua vida, tal, tá cheio de podcast legal, recomendo do Graças a pessoal. Deus. O pessoal do Kiné tem um episódio espetacular com ele lá do Café do Kiné de um ano atrás, meu Deus. Quer saber sobre a vida do Álvaro? Vai lá, tá espetacular, mandaram super bem, como sempre. Hoje o papo aqui é educação empreendedora e principalmente o que está acontecendo com os nossos jovens daqui do mundo diante da revolução toda da inteligência artificial. Álvaro, super obrigado pelo teu tempo. Eu sei o quanto é corrido achar um slot aqui para a gente falar. Vou pular direto para a nossa primeira pauta para a gente falar um pouquinho desse novo cenário da educação, que eu acho que é um movimento que vem forte, mas obviamente você é um player vocal nesse sentido. Toda hora está sempre como uma das principais referências. Sei lá, até uns 15 anos atrás, principalmente o negócio de business no Brasil, dominado pelas escolas clássicas, currículos que talvez formassem bons analistas, né, bons gestores para uma multinacional, alguma coisa assim, definitivamente não formavam founders. A gente aqui, né, como fundador early stage, sempre sentiu isso, né, tinha um gap muito grande. Isso está mudando, a trajetória da Link é recente, acho que o movimento da Link, como tudo no mercado, gera uma repercussão, né, perante os seus concorrentes e tudo mais. Como é que está o ensino superior em negócios no Brasil em 2026? O que mudou nesses anos desde que vocês entraram no mercado? O que ainda dá para evoluir? Primeiro, muito bom estar aqui com vocês. Sinto não poder contribuir na beleza no quesito vídeo, então vamos ficar com conhecimento mesmo, que acho É que isso. faz mais jus. É o que nos Eh, resta. Você ainda tem eu cabelo, tá tudo certo. é, eu sinto o ensino superior mudando, não a passos rápidos, eu sinto ainda muito devagar. E acho que as mudanças têm acontecido muito mais nas instituições privadas do que nas instituições públicas, estaduais ou federais, quando a gente faz esse tipo de comparação, né. Eu acho, Daniel, que toda vez que a gente fala de educação, a gente tem que observar 4 quesitos, né. Eu falo sempre transmissão de conhecimento, ordenação do conhecimento, aplicação do conhecimento e por que que nós estamos fazendo isso, qual o objetivo, né, a objetivação de tudo isso. E eu sinto que durante séculos as instituições de ensino superior, elas foram pautadas por transmissão de conhecimento, Uhum. né. Até o surgimento da internet, basicamente o que a gente tinha eram lugares onde conhecimentos eram transmitidos. Por que que Harvard virou o que virou, Oxford virou o que virou, Cambridge ou mesmo a USP? Porque lá naquele espaço físico, você encontrava um professor que daria uma aula que você não vai ter em outro lugar, você encontrava na biblioteca um livro que era diferente de tudo aquilo que você tinha visto. Então, a gente vê desde o início das primeiras universidades do mundo, ano 1000, 1100 para frente, o ensino é pautado em transmissão de conhecimento. Eh,
eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 40, vou fazer 48, Vou mas fazer eu cresci. 52. Ótimo, a gente é da Que mesma mais? geração. Você deve lembrar, a gente cresceu assistindo filme de que algum país lá com terroristas sequestrava um professor de física de uma universidade para fazer bomba atômica, né. Por quê? Porque aquele conhecimento não era disponibilizado para todo mundo. Hoje em dia, se você digitar no ChatGPT ou num Google como fazer uma bomba atômica, você vai ter toda a receita. Não quer dizer que você tem acesso a urânio enriquecido ou a plutônio para fazer a bomba atômica, mas o como fazer está ali passo a passo, né. E com a internet, com a chegada da internet, principalmente Google, Wikipedia no começo, para não falar de todas as inteligências artificiais hoje, a gente viu que a transmissão de conhecimento virou commodity. Por quê? Porque hoje o que você quiser está disponível de graça, na internet. Eu desafio qualquer pessoa aqui que esteja vendo ou ouvindo a gente, a encontrar uma aula que é dada em Harvard que não esteja disponibilizada de graça na internet, aquele tema. Talvez não seja que seja uma semântica diferente, um personagem diferente transmitindo, mas hoje tem tudo disponível, né. Então eu acho que a principal mudança é o que as instituições mais novas aprenderam a fazer, é tratar a transmissão de conhecimento como commodity. Então, se eu posso transmitir algo por um YouTube, por um podcast, por um negócio que o sujeito assiste a hora que ele quiser, no 1.5 em vez do 1, rever, assiste de novo, vê reviews de outras pessoas, por que eu vou ter um professor dentro da sala de aula falando por 2 horas, né? Então, no quesito transmissão de conhecimento, eu acho que a gente vai ver muita mudança, ainda mais já está vendo. A gente já está vendo casos de escolas, principalmente as internacionais, que te dão toda a parte de estudo para você fazer antes da sala de aula, e a sala de aula é um momento de discussão, daquele assunto ou de aplicação daquele assunto e não mais de transmissão. E a gente vê, muita disponibilização de ferramenta tecnológica para esse quesito. Então, quer saber se uma escola é moderna ou não? Assiste 10 minutos de uma aula dela. Se tiver um professor falando e 50 caras ouvindo, Ou eh dormindo. ou dormindo, é jeito antigo. Mas Se eu, Álvaro, tiver eu aprendi com meus filhos tiveram oportunidade aí de estudar fora do país e lá fora o pessoal usa o termo, né, que é o estudo autônomo, né? uhum. E eu sempre reclamei, né? Porque eu paguei ali, meu filho e minha filha, full price. Falei, pô, É, mas vocês vocês têm poucos dias de aula, né, no ano, né? Não chega a dar 6 meses, não chega a dar 5 meses em dias letivos mesmo, né? Ou seja, tem pouca aula, né? Porque você tem lá o longo summer, né? Aí você tem os breaks, reading weeks e tudo mais tal. Mas efetivamente acho que eles saíram de lá com uma educação muito boa, ou seja, não foi a aula, né? aí entra o segundo quesito que a gente falou, aí entra a ordenação do conhecimento, porque para o autoestudo, se a gente fala assim: "Ah, se a transmissão, Álvaro, você acabou de falar que tudo está disponível na internet, por que você não pega seus filhos?" Eu tenho 2, um de 20 e um de 17, e deixa o cara aprendendo na internet sozinho, vai ele virar autodidata, né. Porque em transmissão de conhecimento, em educação, o conhecimento, a sedimentação do conhecimento se faz por espiral, né. Eu não consigo chegar para um garoto que nunca viu matemática e falar: "Procura aí o que que é uma integral ou uma derivada", né. O que que eu tenho que prover para esse aluno? A ordenação desse conhecimento. Então nós vamos começar pelas 4 operações: subtração, adição, multiplicação, divisão, depois vou te dar fração, depois vou te dar equação de primeiro grau, depois de segundo grau, polinomial, trigonométrico. Aí eu chego numa derivada, numa integral com você. Senão ele não sabe nem como procurar. Então, o que as escolas americanas fazem muito bem, apesar de ter o autoestudo, é essa ordenação. Ó, você vai começar por aqui, isso vai te dar uma base, depois você vai passar para isso, vai te dar outra base, depois você vai passar para isso, vai te dar outra base. Comparação com a primeira pergunta que você me fez. O que que faz uma escola ser antiga? Não se atentar à ordenação. Tem muita faculdade que você vai e o cara faz um monte de matéria, ele faz sociologia 1, psicologia 1, ele faz uma matéria que inventaram chamado TGA, Teoria Geral de Administração.
aquilo nem se conecta e não tem uma matéria chamada Connected Dots. Então o sujeito que está ali aprendendo, ele fala: "Para que eu estou aprendendo isso? Onde eu vou usar isso, né? Em que momento do tempo isso aqui se encaixa dentro É a daquilo que história de eu já aprender sei?" fórmula de Bhaskara na escola, né. Você fala: "Serve?" Serve para o cara que vai usar isso, mas minimamente se não te derem uma razão, não te derem aquilo encaixado, você vai ter a sensação de que não serve para nada. Agora Álvaro, eh, vou dar um copy paste aqui numa fala tua, Vai lá. que eu peguei de algum lugar, né, quer dizer, e entrando, né, nessa vibe, né, a escola comum é transmissora de conhecimento e hoje isso é o Google, né, e aí a Link se propôs a fazer o que o Google não faz: aplicar, ordenar, objetivar. Maravilha. Perfeito. Só que eu acho que do início da Link para cá, a gente viveu, eu sempre coloco o GPT 3.5, né, como um grande momento. A inteligência artificial é bem anterior a isso, mas eu acho que o 3.5 acho que populariza isso e começa a massificar e a gente começa a entrar de cabeça na revolução que a gente está hoje. Esse divisor de águas, né, muda também não só o aprender, mas também o, o, o o processamento, né, porque a máquina começa a processar algumas coisas para a gente sem querer cair no processa bem, processa mal, acerta, erra, né? Mas eu acho que mais do que uma ferramenta de conhecimento, você tem uma ferramenta que começa a analisar, né? Que começa a trazer. Isso traz um novo paradoxo, tanto para o professor quanto para o aluno, né? No mundo onde a gente tem LLMs, o que você espera tanto de um professor quanto de um aluno? Usar o máximo que a tecnologia pode oferecer. Eh, eu acho, Daniel, que nós somos seres humanos mais completos usando uma máquina, muito mais completos, né. Se alguém tirasse os nossos celulares e falasse assim: "Chega aí em Parelheiros", e a gente ia ter que buscar o guia 4 rodas, que nós 2 usamos muito, e da página E4 você vai para 8Q lá, G8, para não sei o quê, exatamente. né. Talvez a moçada não entenda nem o Perdido que a no gente esteja banco de falando, trás do né. carro, né, com Exatamente. aquele toca-fita de gaveta. A gente vai ser um ser humano mais limitado sem o nosso celular. Se você falar: "Poxa, ó, faz uma reserva num restaurante", mas você não tem o seu celular nem para ligar, nem para acessar a internet. Então, eu acho que o que a gente vai ver cada vez mais é a potencialidade homem mais máquina. Eh, homem mais máquina começou com uma calculadora aqui, começou com um computador grande, depois virou um PC, depois virou uma calculadora no relógio, depois virou um Discman. Hoje a gente tem o celular e todos os softwares e apps que um celular oferece. Então, eu sinto que o que que nós precisamos fazer? Primeiro, cuidar da parte humana. E a parte humana, muita gente questiona: "Poxa, mas ele não vai aprender a pensar se ele transmitir isso, eh, ele não vai saber fazer uma conta de cabeça, ele não vai estruturar o raciocínio". Isso eu acho bobagem, bobagem. Hoje, se eu quero saber qual a taxa de juros de uma fórmula de matemática, eu uso uma HP12C, pô, eu não quero ir lá na fórmula, por mais que eu saiba a fórmula, eu preciso saber o conceito de taxa de juros. Eu não posso acreditar que 1% ao mês é 12% ao ano, né, senão alguma coisa está errada. Então, como é que eu vejo a as ferramentas que estão disponíveis, elas potencializam o ser humano. Cuidar do humano, para mim, é cuidar do raciocínio lógico desse cara, é cuidar das competências socioemocionais desse cara, é cuidar do mental desse sujeito, para que ele encontre a felicidade independentemente do uso da máquina, que é o que todo mundo quer no fim do dia. Todo mundo quer ser feliz, dormir em paz, se sentir bem, né. E isso, a máquina tem contribuído muito pouco. A gente nunca teve tantas pessoas angustiadas, a gente nunca teve tantas pessoas ansiosas, a gente nunca teve tanta pessoa bebendo remédio tarja preta para dormir ou para se manter acordado, né. Ou os Ou seja, dois, né? os 2, o ser humano não está sendo cuidado. Por quê? Porque no ensino médio nosso, por exemplo, a gente ensinou o cara a fazer conta de física, matemática, não ensinou outras competências para ele, né. Por outro lado, o uso da máquina
vai economizar muito trabalho para nós, vai gerar muita segurança na nossa vida, vai gerar muito conforto, vai gerar melhorias na saúde, vai É infinito, gerar é infinito. tudo aquilo que qualquer máquina já potencializou. A inteligência artificial nada mais é do que mais um elemento que pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. E quem a usa é que vai definir isso. O avião é para o bem ou para o mal? O próprio Santos Dumont, quando viu ser usado na guerra, não gostou, Não gostou, né. não deu bom. Eh, e vai falar que é mal? Pois É é. o bisturi. Um bisturi mata, um bisturi salva. Exato. Não, Quem e as define coisas é quem mudam, usa. né, no tempo, eu acho que também tem Claro. isso, né, os médicos recomendavam cigarro lá atrás, Exatamente, não é incrível? exatamente. Eu acho que a gente não pode ter um preconceito, com isso. Eu acho que, você tirar isso da mão de alguém, é não aumentar a responsabilidade, é você simplesmente tolir a liberdade para achar que a pessoa vai ser mais responsável. Eu prefiro mexer no aumento de responsabilidade, não tolir a liberdade. Agora eu vou voltar no tema de inteligência artificial daqui a pouco quando a gente falar um pouquinho de primeiro emprego e alguns outros temas, mas eu queria dar um double down nessa coisa do soft skill, né, você fala bastante por aí, né, da importância de aprender soft skills e tudo mais, então, como é que a gente ensina soft skill? Primeiro, eu vou falar o programa que tem na Link, porque eu acho que é o melhor jeito de você ensinar, né. No primeiro ano da Link, a gente tem o que a gente chama de self-awareness. Self-awareness é o seguinte: quem é você, cara? Quem é o Daniel? Não é o Daniel que construiu um prédio na Brigadeiro Luiz Antônio, que faz o podcast das telas. O que que tem aqui dentro? O que que tem aí dentro? Aí dentro de você tem vontades que já foram satisfeitas, vontades que não foram satisfeitas. Aí dentro de você tem desejos, tem necessidades, tem medos, tem traumas, tem aspectos que você conhece e se vangloria, tem aspectos que você conhece e se envergonha, tem aspectos que você não conhece e talvez o outro também não conheça, ou talvez o outro conheça, se ele for um bom analista, né. Então, o que que a gente faz? O primeiro passo de tudo é você se conhecer, cara, porque a gente tem a gente sofre uma influência muito grande do meio externo, que vem através dos nossos pais, das nossas escolas, das redes sociais, da mídia, etcétera, e a gente tem uma influência do meio interno, daquilo que a gente tem dentro da gente. Então acho que o primeiro ponto de people skills é a gente se conhecer. O segundo ponto, que é o segundo ano dentro da Link, em people skills, é o self-management. Como é que eu pego as minhas virtudes e ponho luz nas minhas virtudes? Eu sou um bom comunicador? Essa é a perna forte. Eu sou um bom analista? Essa é a minha perna forte. Eu sou um bom fazedor de conta? Essa é a minha perna forte, né? E como eu tenho sob controle as minhas não virtudes? Como é que eu não deixo a minha não virtude virar um limitador dos meus desejos, vontades, objetivos? Isso aqui eu preciso saber. Por quê? Porque se eu fico mal-humorado com fome, e eu conheço que eu sei que eu fico mal-humorado com fome, não adianta eu vir gravar um podcast com fome. Eu vou ser ríspido, eu vou ser deselegante, você, né. Então o segundo é o self-management. O terceiro ano é o que a gente chama de social awareness. Cara, você não está nesse planeta sozinho. Você pode estar almoçando uma super carne em um super restaurante japonês, do outro lado da rua tem uma mulher com um filho no colo pedindo um Pix para poder comer, né. Olha o que está acontecendo com o mundo, olha o que basta a Semana gente olhar a terrível, é. notícia, abre a internet hoje, um mandando quebrar o dente do outro, outro aí você fala: "Poxa, que mundo que é esse?", né. Então eu acho que quando a gente mostra para qualquer um que ele é parte de algo maior e que ele não é um indivíduo isolado, você dá uma sensação social importante. E por fim, o último ponto, é o social management. Cara, você vai fazer alguma coisa para o mundo, constrói uma coisa boa, pô. Não vai fazer mais um site de aposta onde para um ganhar o outro tem que perder. Faz um hospital, faz uma escola, faz uma estrada, faz um caminhão, faz um meio de locomoção novo, faz comida, faz algo mais nutritivo, faz Melhora a vida de um alguém, né. equipamento de saúde. Faça com que a sua passagem por essa planeta, que é tão rápida, dura 80, 90 anos, pelo menos você deixa o lugar onde você passou melhor, qualquer que seja esse lugar. Então, quando você trata de tudo isso, e aqui dentro tem aula de empatia, de criatividade, de gerenciamento de crise, até de etiqueta tem aula, né? Eh,
de oratória. Quando a gente passa por todo esse caminho, eu tenho uma certeza, Daniel, o ser humano que eu entrego ao final é bem melhor do que o ser humano que chegou aqui. Independente se ele vai virar um empreendedor de sucesso, alguém que vai ganhar dinheiro, mas a sociedade recebe alguém melhor. Então, quando a gente fala de people skills, claro que tem uma técnicazinha aqui, uma técnicazinha ali, mas se não for o caminho completo, vai ter alguma coisa falha. Desculpa a resposta longa, Não, é que mas eu que acho é que o isso. encadeamento é necessário. Não temos o tempo aqui no ponto eletrônico, fica frio. Boa, que bom. Vamos, e acho que você já fez a ponte bacana, assim, pra gente falar um pouquinho do day after, né, do emprego, né, você tá vivendo agora as primeiras gerações de formandos, né, já chegando no mercado, você tem números impressionantes de gente que foi empreender, obviamente nem todo mundo empreende, né, normal isso, né, mas como é que você está sentindo hoje, né, do aluno que a Link entrega no mercado, né? Então, o que está acontecendo com esse aluno que fez uma aposta importante, né? Porque uma nova faculdade, uma nova Sim. universidade, né, num ramo tradicionalíssimo, com marcas tradicionalíssimas, então acho que aí já tem um monte de coragem, um monte de coisa bacana para se colocar. Obviamente um esforço de tempo, financeiro, né, significativo para qualquer um. O que está acontecendo agora no day after, né? Que são esses números iniciais que você deve estar recebendo aí de mercado? A gente está entregando empreendedores para a sociedade. Hoje, acho que nós somos a faculdade mais empreendedora do mundo, se você levar em consideração o número de alunos de graduação no dia da sua formatura que tem uma empresa. Babson, para você ter uma ideia, esse número é de 18%, é um número alto. O nosso número é de 64%. Caramba, 64% dos alunos da Link têm uma empresa e vivem dela, e muitos pagaram a faculdade com as receitas dessa empresa, o que nos mostra que a metodologia tem funcionado. A gente recebia muito a crítica de que era muito mais fácil você empreender quando você tinha 30 anos e já percorrido muito espaço dentro de setores, ou já quebrado a cara algumas vezes, ou ter mais relacionamento. A gente percebe que a gente consegue antecipar isso para 18 a 22 anos de idade quando você coloca esse garoto, essa garota, dentro de um ambiente que favorece conhecimento, relacionamento, acesso a capital, e conhecimento de setores específicos, né. Então, acho que esse é o número que mais nos agrada. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sempre que eu converso com a garotada de 10 a 12 anos, é muito gostoso conversar com eles, porque eles são puros. Você fala: "O que que você quer fazer? Que problema você resolveria no mundo?". Ele quer acabar com a agulha no mundo, ele quer acabar com o fio no mundo, ele quer que as pessoas não sintam fome, ele quer que a pobreza não exista, né, ele quer que as pessoas se curem do câncer. Os ideais de um garoto de 10 a 12 anos, eles são grandiosos, grandiosos. Depois, a gente vai destruindo esses ideais como sociedade, né, porque a gente fala para ele: "Não, não, 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 você vai ser engenheiro, você vai fazer direito, e você no vai fazer direito emprego, no Largo São Francisco, e você vai fazer economia, que é não chato arrisca, demais, né, né? não arrisca", e aí você vai pegar esse teu ideal e você vai vender para uma empresa de consultoria, um banco de investimento, ou uma grande corporação, e você vai ganhar um sobrenome, e seu sobrenome é fulano do Itaú, fulano da Goldman, fulano da outro, da McKinsey. Então eu falo que é o triângulo das Bermudas. Aqueles seres desaparecem quando ele encontra uma consultoria, um banco ou uma grande corporação. E aquele ideal que ele tinha de acabar com o câncer, tirar a agulha do mundo, acabar com o fio, acabar com a fome, acabar com a pobreza, foi embora. Daqui a pouco ele está vendendo cerveja, ele está aumentando o spread para vender uns 120% do CDI. Você fala o quê? Para deixar o Roberto Setúbal mais rico? Ele não precisa, ele é meu vizinho aqui de cima, eu moro no mesmo prédio que ele. Eu falo que algum dos bolsos estão errados, ou é o meu ou é o dele, porque é bem diferente. Mas eu falo: "Você quer deixar o Roberto mais rico? Pelo amor de Deus, você vai deixar o Davi Vélez mais rico?". Pô, tem muita coisa a fazer. Então o que eu sinto dos alunos da Link é assim, eles são eles mesmos. Quando você empreende naquilo que você gosta, naquilo que você tem virtude, ou num problema que você quer ver resolvido para o mundo, você fala: "Cara, eu existo, eu vou trabalhar feliz da vida". Essa é a principal diferença, Daniel. Agora, um ponto que acho que é
crítico, assim, nas conversas hoje, né? E é gozado que a gente tem aqui um programa de office hours, né? Toda semana abro na agenda de 1 a 2 horários, a gente, né, a Link é um deles, obviamente é um dos É. precursores desse programa, mas a gente tem o com outras universidades também, e começo a sentir uma agonia muito grande do primeiro emprego, né? Eu acho que, de um lado, o empreender vira um caminho, né? Para mim é ótimo, né? Como investidor de venture capital, tô achando Aham. é graça nisso tudo, mas na prática a gente tá vendo lá fora um corte muito grande daquelas vagas que os americanos ingleses chamam, né, de graduate scheme, né? Que são aquelas primeiras vagas que você tem aí logo depois da faculdade, e você já também vê movimentos mais significativos nas empresas com relação a cortes, né? Então, essa semana que passou, teve a história da Block e tudo mais, tá? O quanto é verdade, o quanto é dificuldade financeira, a gente vai demorar um tempo para entender, mas o fato é que hoje, voltando aí ao tema de IA, a gente, né, tem muito trabalho que, principalmente organizações, né, que costumavam vender ora homem, ora mulher, caro, feito por gente de entrada, hoje essa máquina faz. E mais, muito trabalho que era cobrado por hora, hoje demora minutos, né? Portanto, o cliente quer pagar minutos, né? E aí você tem uma ressignificação toda dessa cadeia de valor. Como é que você vê isso, assim? Como é que você vê o primeiro emprego? Eu sei que o foco da Link é o empreendedor, mas mesmo com 64% aí, né, você tem um percentual grande de gente que vai arrumar emprego e ao longo da vida, né, e principalmente, né, se você não tem uma pessoa que tem um emprego de entrada, ou não gosto muito desse nome, mas na falta de outro, né, você não tem o júnior, como é que você vai ter o sênior depois, né? Como é que você está vendo esse movimento? Você acha que é uma coisa de um primeiro impacto da tecnologia e as empresas estão reagindo da maneira mais simples que tem, que é cortando custo, né? Não pensa muito, vai lá e corta? Ou você acha que tem um movimento talvez sociológico maior começando a acontecer? Eu acho que tem um movimento sociológico maior. A última vez que eu visitei a NVIDIA, no Vale do Silício, tem uma coisa muito legal na entrada, é um campus maravilhoso, maravilhoso. É um lugar de trabalho amplo, assim, bonito, cheio de árvore, o teto mexe sozinho para deixar nível da temperatura, super legal. Tem uma frase na entrada que ele diz assim: a IA vai tomar 100 milhões de empregos nos próximos 2 anos no mundo. Eh Nunca houve um tempo tão favorável para você, e aí tem 3 pontinhos, e aí tá assim: construir um jogo de videogame, construir uma marca de beleza, construir um sistema de unificação de dados na saúde mundial, construir um e aí no final aparece uma coisa, uma frase que eu até trouxe para dentro da Link, mas eu copiei de lá, é assim: "What if no more jobs is a good thing?" E se a falta de emprego fosse uma coisa boa? Eu acho que nunca a gente teve tamanha oportunidade de ser quem a gente é e usar o empreendedorismo como lugar de se satisfazer profissionalmente. Então, eu acho que as grandes corporações, elas não têm como incentivar isso, elas já percebem isso, haja visto qualquer área de inovação de uma grande corporação hoje, ela é muito mais uma área de prospecção de novas tecnologias, serviços e produtos que surge fora daquele ambiente, do que um professor pardal lá dentro tentando descobrir the next big thing, né. Então, eu acho que aquela mesmice que a gente viveu, de mais um engenheiro, mais um advogado, mais um administrador, mais um economista que vai começar como estagiário e depois vai virar trainee, depois vai virar gerente júnior, depois gerente sênior e depois tal. Essa mão de obra primeira, essa vai embora. Por quê? Porque o trabalho do estagiário já foi substituído pela IA. O trabalho do trainee já foi substituído pela IA. Talvez as empresas ainda não tenham feito essa mudança por completo. Então você fala assim: "Ah, então ele vai ficar em casa sem fazer nada?" Não, ele vai dar um jeito de fazer. E se você conversar com a geração nova, eles já estão fazendo. Side jobs para essa turma é algo super comum. Ele constrói um web design para uma pessoa, ele faz um MVP no Lovable para outra pessoa, ele já está aprendendo vibe coding, no coding, tá sendo natural a busca por outras soluções. Então aquilo que os mais velhos falam: "Meu Deus, como é que ele vai aprender?", quem tem que estar preocupado é o mais velho e o mais sênior,
porque o mais novo, o que não falta é oportunidade. Olha aí, todas essas blogueiras ganham mais dinheiro que eu e você somado, algumas delas pelo menos, Com né, a certeza. Kylie Jenner pelo menos, fazendo demonstração de produto de beleza na internet. Então, você fala que skill você precisou mesmo para isso? Saber mexer no celular, editar um vídeo e não ter vergonha, Isso é pra bonito, porque fazer. a gente não é, cara. Às vezes Pensa às nisso. vezes às vezes não, porque às vezes elas se É transformam com verdade, esses é. É. procedimentos todos aí Ah, também. tem, né, e tem os fenômenos, né, que não falei isso precisa ser bonito Impressionante. só pra tirar um barato com a gente mesmo. Pra gente É, terminar, 2 perguntas aqui que acho que têm a mesma origem, assim. Você falou lá atrás que teu objetivo aos 21 anos era simples, era ser rico, né. era mesmo. Então, não tinha muito propósito. O meu também, tá? O meu era sair da casa dos meus pais e Legal. casar. Eu queria casar, casei super cedo. Mas eu não queria saber também. Não, quero me realizar. Não, quero pagar as contas. Não tinha propósito, não tinha missão. Pô, preciso ter essa liberdade que o dinheiro proporciona, né? O dinheiro é um Sim, ativo, o dinheiro é energia. Eu acredito importantíssimo, muito nisso, né? importantíssimo. Claro. Eh, mas de lá pra cá você deve ter conquistado coisas que o dinheiro não compra. Que coisas são essas? Puxa, a primeira de todas elas e a mais importante disparado, não consigo pensar na segunda, é a minha família. Né, tem muita coisa que o dinheiro compra. O dinheiro compra conforto, o dinheiro compra segurança, o dinheiro compra agora o dinheiro não compra a vida de um filho morto numa mesa. O dinheiro não compra um amor verdadeiro, né, o dinheiro não compra paz de espírito para você dormir, isso não compra, né. Então, eu acho que a minha família foi uma das coisas. Eu também me casei cedo, eu faço 22 anos de casado daqui a um mês. Eu tenho um filho de 20 e um de 17. Foi engraçado que uma vez eu fui gravar um podcast, eu fui com a turma do G4, e aí o Alfredo Soares, ele falou: "Então", ele falou: "Conta o dia do IPO da Tarpon, Álvaro", eu contei e tal, "E a dinheiro de hoje, quanto era?" Ele falou: então esse é o dia mais legal da sua vida?" Falei: "Imagina, o dia mais legal da minha vida foi o dia que meus filhos nasceram". No dia que eu me casei, não teve nada a ver com a profissão, né. Então eu acho que a família, sem dúvida alguma, é um atingimento, que não teve nada a ver com dinheiro. E eu acho que hoje, Daniel, você poder dormir tranquilo, com sensação de dever cumprido, que eles falam: "Puxa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, estou coberto aqui com as minhas atividades". Eu acho que com as minhas responsabilidades de filho, de marido, de pai, de chefe, de empreendedor, de brasileiro, dá uma sensação boa que isso é incomparável, incomparável. Legal. Deve ter alguma coisa que você só descobriu mais tarde na vida, mas que você adoraria ter sabido quando você tinha lá 21 anos, né? Que dica você sopraria pro Álvaro de 21 anos hoje? Nossa, como é difícil essa pergunta. É muito boa ela, porque eu acho que a sensação que dá quando a gente vai respondê-la é que se você tivesse oferecido um conselho diferente lá atrás, sua vida teria se desenrolado de uma forma diferente. Mas como eu acredito muito em teoria do caos, da física, que você muda um evento, muda tudo, né? Eu falo, graças a Deus, na festa que eu quase não fui, porque eu estava cansado, eu decidi ir e eu conheci minha mulher. E minha vida que desenrolou toda a partir de uma festa só que eu fui, né, eh, eu acho que não tem nada que eu falaria que eu mudaria lá para trás, que eu falaria que o Álvaro de 21 anos fizesse diferente. Porque meu conselho seria o mesmo: segue o que tem dentro do teu coração aí, trabalha duro que você vai conseguir o que você quer. Mas eu tenho uma coisa que eu posso te falar, Daniel, que eu descobri que eu falo: "Poxa, se eu soubesse antes eu teria mudado". Eu fiquei 18 anos no mercado financeiro. Minha vida era operar a bolsa, ler demonstrativo de resultado, ler balanço patrimonial, ler nota explicativa, entender para onde uma companhia estava indo ou no private equity e no venture capital, encontrar oportunidades de maior prazo, né, que durasse mais para se desabrochar. É legal, é muito legal. Se saber que o dinheiro produz dinheiro e o dinheiro que o dinheiro produz ainda mais dinheiro, né, a teoria dos juros compostos, é muito legal você ter isso sob domínio. Agora, mexer com educação é impagável. Se eu soubesse, eu teria ido antes. Eh, Circular entre 1000 jovens que querem ter e ser alguma coisa o tempo todo é maravilhoso. Eu falo que eu acho que eu rejuvenesci
10, 20 anos em cabeça, né, de corpo não, mas de cabeça, muito, porque eu aprendo muito com essa moçada. Se eu soubesse que era assim, eu acho que eu teria migrado antes, saído do mercado financeiro e ido para alguma coisa mais concreta que mexe diretamente com vidas. Isso eu teria feito. Que legal. O que você tá lendo? Que eu tô lendo? Hard Things About Hard Things, Muito bom. do Ben Horowitz. Eu não tinha lido Clássico. ainda, é É, espetacular, tô no meio, tô até aqui. Tá aqui não, tá no meu criado. Mas é. excelente. Eu tô lendo um livro que eu não posso falar o nome, que é espetacular. Eu tive a oportunidade, Daniel, de 2 anos atrás, de ter uma conversa com o Jim Collins, do Built to Last, do Good to Great. Eu fui para Boulder, no Colorado, e passei uma tarde com ele. E ele me deu, cara, de presente o manuscrito do livro dele que sai em maio. Então ele deu para 100 pessoas no mundo inteiro e ele me escolheu como uma dessas 100 pessoas, então eu ganhei de presente esse manuscrito, eu tô lendo ele, mas é um livro espetacular, acho que é o melhor de todos do Jim Collins, vai sair em maio, mas esse é o outro que eu tô lendo junto com o Ben Horowitz. Muito bom. Por que você não abre mão na tua rotina? Da minha vida com a minha mulher e com os meus filhos, não abro mão de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não marco reunião à noite, pra você ter uma ideia. Eu fico à noite quando é caso específico, que nem ontem foi a Assembleia de Acionistas, não tive o que fazer. Assim mesmo jantei com eles depois. Mas jantar na minha casa eu não abro mão. Não Boa. abro de jeito nenhum. E pra gente acabar, deve ter uma frase que você inventou, que você ouviu de alguém, quase que um mantra que você deve estar repetindo toda hora, passando pra frente. Que frase é essa? Seja você mesmo. Be Essa yourself. be yourself, para mim é uma das frases mais potentes que eu conheço e é o melhor que você pode desejar para uma outra pessoa, é o melhor conselho que você pode dar para o outro, porque quem sou eu para julgar alguém, pela verdade que ele reconhece, pelo número que ele aperta numa urna eleitoral, pelo partido que ele defende, pelo sonho que ele diz defender, quem sou eu para julgar o outro? Acho que somos em 8 bilhões de habitantes aqui, todos nós somos únicos. E ninguém vai poder exercer o meu papel, nem o seu, nem o do outro. Então, eu desejo e aconselho isso para as pessoas. Seja você mesmo, porque você é insubstituível no universo. Animal, Álvaro, cara, muito obrigado pelo papo. Acho que tuas conversas, né, eu vi várias aqui para me preparar para o podcast, é sempre inspirador. Parabéns aí pelo que você está construindo. Eu acho que o efeito da Link é além da Link, né? Porque é uma pedra, uma bela pedra, né, que você joga na água e aí É mesmo. reverbera e eu acho que faz todo mundo melhor, né? No final, sempre falo isso, né? É legal a gente fazer bem o que a gente faz, mas é mais legal ainda quando a gente faz os outros serem melhores também. Então acho que a bagunça do bem aí que você fez no setor aí reverbera, a gente sente aqui recebendo empreendedores jovens todo dia. É super legal ter isso no país e tudo mais. Para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência. Vocês vão ter que aguentar esse careca aqui mais um ano enchendo a paciência de vocês. Espero que vocês gostem aqui desse negócio de YouTube. Eu não sou o cara melhor para isso, mas estou fazendo aqui com carinho. E até a próxima.